Amém. Então, como a gente já tem seguido, né, eu tenho tentado fazer estudos em Marcos, e a gente já passou então por Marcos capítulo 1, do versículo 1 até o 8, falando sobre o anúncio de Jesus, né? João Batista veio como aquele precursor apontar para aquele que viria, aquele Salvador que viria ao mundo para redimir, para resgatar o povo. Nós também passamos pelo batismo de Jesus, né? Falamos da outra vez que o batismo de Jesus, então, ele tem alguns significados e alguns motivos para ter acontecido, né? Ele vem para esse mundo para falar ao nosso coração, e hoje a gente vai falar então e passar sobre a tentação de Jesus. E é bem interessante porque, como a gente está se aproximando agora do Natal, Marcos dentre o Mateus, Marcos e Lucas, ele é o único que não fala sobre o nascimento e não fala sobre a genealogia de Jesus. Marcos, ele já começa apresentando Jesus no início do seu ministério público, quando ele já se apresenta, quando ele já começa a fazer as obras, então, que ele precisava fazer, cumprindo a missão dele aqui nesse mundo. E hoje a gente vai falar justamente sobre a tentação de Jesus. E para começar a ilustração desse texto, gostaria de falar um pouco sobre objetivos que a gente geralmente faz início de ano, e agora, como é final de ano, a gente começa a lembrar de metas e objetivos que a gente tem feito durante o início do ano, e a gente começa a pensar, será que eu consegui cumprir alguns ou não? Mas a gente observa que esses objetivos que nós muitas vezes estipulamos no início do ano, como por exemplo emagrecer, estudar mais, fazer exercícios, correr de manhã, fazer algumas coisas. Também no quesito espiritual a gente diz, eu tentarei ler a palavra durante o ano todo, vou ler um capítulo por dia, tentar pelo menos terminar o Novo Testamento. E a gente faz objetivos e muitas vezes a gente não consegue terminar esses objetivos. Muitas vezes, por causa do que é apresentado para nós como uma distração, a gente acaba se distraindo e seguindo para o outro lado. Muitas vezes, quando a gente está estudando qualquer mensagem no celular, a gente já pega o celular e se distrai. Quando a gente está fazendo ali um foco para emagrecer, geralmente é o momento que mais convida a gente para churrasco, para comer fora ou algo assim. Então você acaba perdendo muitas vezes o foco, porque as pessoas, elas também não são obrigadas a colaborar, mas também podiam ajudar de vez em quando. E a ideia então que eu tenho para falar sobre objetivos, e eu gostaria de dar o exemplo do atleta olímpico, Usain Bolt. Ele tem uma frase que ele fala assim: treinei 4 anos para correr 9 segundos. Então, muitas vezes a gente vê lá o pessoal, a cada 4 anos, lá fazendo nas Olimpíadas, sendo atletas, eles treinam arduamente por pelo menos 4 anos. Lógico que eles falam que 4 anos, mas na verdade é uma vida inteira, né? Eles se determinam ali a vida toda deles para chegar naqueles 9 segundos e serem os melhores, né? Eles têm foco, eles têm uma missão. E muitas vezes, né, a gente pode se perguntar quantas vezes que a gente já fez isso, de ter um foco e se desviar dele. E nesse trecho que a gente leu da palavra, nós vamos observar a maior missão que esse mundo já presenciou. A melhor missão que esse mundo já presenciou, que é a missão de Jesus aqui na terra. Jesus, ele veio com um objetivo, com um foco. E o foco era salvar cada um de nós, e isso ele faria para a glória de Deus. E como ele veio para a missão, assim como o atleta olímpico precisa ser testado, Jesus na sua missão ele também precisa ser testado. Então, nesse contexto da palavra de Deus, onde a gente vê Jesus se apresentando, no batismo ele foi ungido para a missão, ele foi apresentado publicamente para a missão dele, ele já estava tomando o nosso lugar como representante.
Mas ele precisava passar pelo teste. Ele precisava passar pelo teste e a gente vai observar, então, nesses versículos, e a gente vai acompanhar também em outros versículos, como Jesus se manteve firme no foco, com o objetivo que ele tinha. Podemos observar, então, primeiramente, antes de a gente observar a tentação de Jesus, o que aconteceu logo após ele ser batizado. Marcos ele é muito interessante porque ele não dá tempo entre uma atividade e outra. O Evangelho de Marcos ele é como se passasse corrido todas as informações sobre o que Jesus fez nesse mundo, como a gente já tinha estudado anteriormente. Só que, ao mesmo tempo que ele passa corrido, passa resumido, ele também é profundo naquilo que ele diz. E ele fala no versículo 12, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. O versículo 12 então começa falando e logo, ou seja, ele já está falando assim, Jesus acabou de ser batizado, não teve tempo dele pensar no que iria fazer. Logo após ele sair das águas, o Espírito já o impeliu, já o ordenou que fosse até o deserto. E a gente pode fazer algumas perguntas para o texto. Por exemplo, quem ordenou então que Jesus fosse tentado? Quem foi que ordenou que Jesus fosse tentado? O texto fala que foi o Espírito. O Espírito, então, é aquele que leva, ordena, guia Jesus até o deserto. E aqui ele não faz igual ele fez com Filipe, de ser um transladado de um lado para o outro. Não, Jesus foi ordenado e ele foi caminhando até o deserto. Isso nos apresenta também a obediência de Jesus. O Espírito, então, ordena que Jesus agora passe por um teste. E a gente pode se perguntar, onde ele foi tentado? Aonde é que Jesus foi tentado? Aonde o Espírito Santo o guiou para ser tentado? E o texto fala que ele foi tentado, então, no deserto. Um lugar que é solitário, um lugar hostil. O deserto não é como a gente imagina, onde não tem nada. Possivelmente naquela época o deserto onde Jesus foi era um lugar hostil. Ele estava sozinho. Tem feras, o texto fala, onde ele estava com feras. Leões, coiotes, cobras, escorpiões. Ele estava no deserto e era um lugar hostil. Então essa parte é muito importante para a gente entender que Jesus já está começando a nos apresentar e nos mostrar a obediência e a humildade dele para nós. Ele é um exemplo para nós de humildade e obediência. Temos um texto para ler agora que é Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Se alguém puder ler para nós. Exatamente. Esse texto então nos mostra um pouco sobre quem é Jesus. Veja o que o versículo 8 fala, ele a si mesmo se humilhou, ele se fez em forma de servo. E aqui a gente vê o quanto que de fato Jesus é servo. Ele escuta a voz do Espírito e ele não fica questionando por que Deus está me guiando ao deserto. Não, ele obedece. E ele obedece porque ele tem uma missão e a missão dele é a morte na cruz. Então quando o Espírito fala, você vai ao deserto agora para receber um teste,
Jesus sabia que aquela parte fazia parte, então, da missão que ele tinha de cumprir. Seremos nós também tentados, porque o texto fala que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Nós temos que ter a mesma mentalidade que Cristo teve. Nós estamos aqui para sermos servos, sermos obedientes, sermos humildes. E nós também passaremos por testes. Nós passaremos por provações. Deus, Ele não vai e Ele não promete para nós uma vida boa, sem sofrimento. Na verdade, a gente vê ao decorrer da palavra de Deus, que muitas vezes o povo, depois de receber o poder de Deus, passa por dificuldades. Nós temos, e a gente vai ler isso, nós temos a história do povo de Israel, o povo hebreu, que várias vezes passou pelo deserto, passou por provações diante de Deus. O versículo 13 fala assim para nós, lá de Marcos: onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Por que Jesus então foi impelido, ordenado a passar por um teste? E a ideia que nós temos então é que ele foi cumprir a palavra de Deus. E quanto tempo ele passa, quanto tempo Jesus passou naquele lugar, naquele deserto? 40 dias. Jesus então fica 40 dias no deserto. E a palavra de Deus, ela dá mais alguns exemplos de pessoas e o povo de Israel que passou também por 40. No caso do povo de Israel, passou por 40 anos, mas temos 2 casos também de homens que passaram por 40 dias de jejum. E o primeiro caso é o caso de Moisés. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 34, 28, não precisa abrir lá, mas a passagem vai falar que Moisés, então, quando foi ao monte, ele ficou 40 dias de jejum. O segundo caso que nós temos na palavra de Deus também é Elias. Elias, lá em 1 Reis, vai falar para nós que Elias, ele passa então 40 dias também de jejum. Ele estava abatido, Deus fala para ele não ficar daquela forma, os anjos alimentam ele e ele passa 40 dias caminhando, sem comer, porque aquele sustento que Deus deu para ele foi suficiente para esses 40 dias que ele ficou. E nós também temos o povo de Israel que ficou 40 anos no deserto. E o que foi que aconteceu com Jesus no deserto? A palavra de Deus fala então que enquanto Jesus estava no deserto, ele estava jejuando e ele foi tentado por Satanás. Satanás é o diabo, ele é o nosso acusador, ele é o nosso adversário. Então, quando Jesus foi ao deserto, além de ele estar num lugar no deserto que é hostil, também estava lá Satanás tentando a Jesus. O adversário, Satanás, estava lá tentando contra Jesus. Porque Satanás sabia que se Jesus caísse, ele não cumpriria a missão dele. E a missão de Jesus, irmãos, não é uma missão qualquer. A missão de Jesus é a possibilidade que nós temos hoje de sermos salvos mediante o sangue e a obra de Cristo Jesus. Nós podemos observar que a palavra de Deus, ela é perfeita. Marcos escreve com detalhes que nos trazem à memória a trajetória do povo hebreu. A gente pode observar, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, o quanto que eles fazem referência ao povo de Israel. O quanto que a trajetória, a forma como Deus guiou eles para escrever a história de Jesus, ela bate muito com a história de Israel. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 10, 2 fala que todos foram batizados no mar. E após serem batizados no mar, quando eles passam pelo Mar Vermelho, eles se deparam com qual situação? Se deparam com o deserto. Jesus, ele passa pelo batismo, ele é ungido e depois ele é levado aonde?
no deserto. E no deserto, então, nós vemos que Deus, por 40 anos lá, o povo passou por provações. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, peço que os irmãos abram lá, que é um versículo importante para nós. Se alguém puder ler para nós. Veja aí, irmãos, o que aconteceu com o povo lá no deserto. Deus guiou para serem provados. Eles foram humilhados para saber o que havia em seus corações e se guardariam os mandamentos. Jesus também, quando passa pelo batismo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado. E no caso de Jesus, a gente vê o quanto ele foi vitorioso ao passar por esse teste. A palavra de Deus, uma observação quanto à palavra tentação, a palavra provar, tentar e teste na palavra de Deus, ela é a mesma palavra no seu original. Só que ela dá significados diferentes conforme o contexto em que ela se encontra. Então, nesse caso, quando a gente fala de provar, a gente está falando de uma ação de Deus, que visa o nosso bem. No caso do povo de Israel, foi provado para que Deus julgasse o seu coração, para ver se eles estavam guardando os seus mandamentos. Já a palavra tentação, ela vem quando Satanás vem nos tentar para o mal. Quando ele nos guia para alguma coisa que nos afasta de Deus. E a palavra teste, ela é um pouco mais neutra aqui. Porque o teste, ele pode ser tanto para o mal como para o bem, dependendo do contexto. Então a gente pode observar que Jesus aqui está passando por um teste. A palavra lá em Tiago 1,13, se algum irmão puder abrir para nós, em Tiago 1,13. Alguém pode ler? Ninguém ao ser tentado diz, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Exatamente. Então, a gente não pode dizer que nós estamos sendo tentados por Deus. Nós estamos passando por provação. A tentação, ela vem do nosso acusador, ela vem de Satanás, ela vem do diabo. Só uma observação quanto à palavra, então, tentação, provação e teste. Então Jesus precisou passar por esse teste. Jesus precisou passar por esse teste para nós, como a gente viu antes, Jesus, ele é obediente, ele segue humildemente diante da presença de Deus, seguindo aos seus mandamentos. E ele tem um propósito, e o propósito de Deus é a nossa salvação. Assim como ele precisou, então, vencer na cruz a Satanás e a morte, ele já começa antes. Aqui, como Marcos já está falando, ele já começa antes a ser testado, e ele já começa, então, a vencer, para nos mostrar o quão poderoso é Jesus. Ele vence Satanás e suas artimanhas durante todo o seu ministério. Nós vemos aqui que ele foi tentado logo após ser batizado, mas depois que ele vence Satanás, a palavra de Deus em Marcos vai mostrar o quanto que ele batalhou contra endemoniados. Satanás não foi a única vez que ele tentou a Jesus. Satanás, em todo o ministério de Jesus, tentava tentar a Jesus. Ele queria porque queria vencer a Jesus. Mas Jesus, a todo momento, se permaneceu firme e de pé, sem cair nas ciladas de Satanás. Jesus foi ao deserto para vencer Satanás, para se provar.
diante do Pai, digno de toda a honra e de toda a glória. E então ele passa por esses 40 dias em jejum, sendo tentado por Satanás. E a gente pode fazer aqui uma análise, um ligamento ao teste também que Deus desceu sobre Adão. Em 1 Coríntios 15, 45, diz que Jesus, ele é o último Adão, o segundo homem. Vamos fazer umas ideias aqui. Adão, ele estava onde? No jardim. Jesus estava onde? No deserto. Qual é o pior lugar para se estar? No deserto. A tentação de Jesus, ela se mostra bem mais pesada. Adão, ele cai, sendo tentado por Satanás no jardim. Porque seria muito fácil se Satanás chegasse até Adão e falasse assim, eu escutei um pastor comentando isso, se chegasse para Jesus, para Adão lá no jardim e falasse, transforme essa pedra em pão, o que Adão podia falar para Satanás? Eu tenho abundância, aqui eu tenho todas as frutas, para que eu vou precisar transformar a pedra em pão? Mas Jesus, ele não tinha abundância. Jesus estava no deserto, ele estava em jejum, sem água, sem comida, por 40 dias. E mesmo assim, Jesus foi tentado na escassez do deserto, e mesmo assim ele foi vitorioso, para nos ensinar e para nos mostrar como na nossa vida, muitas vezes a gente vai passar por desertos e tentações de Satanás, e nós precisamos nos manter firmes e inabaláveis na fé que Cristo coloca em nosso coração. Irmãos, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 4. Agora a gente vai analisar as tentações que Satanás direcionou até a pessoa de Jesus. Vale lembrar, como a gente comentou, que Jesus ele foi tentado por Satanás, como Marcos fala, durante todos os 40 dias no deserto. A palavra de Deus, ela nos traz somente 3 tentações, porque Deus aprove nos mostrar pelo menos essas 3 tentações para nos ensinar alguma coisa. Mas lembrem que ele passou os 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás, e depois, além do deserto, ele também foi tentado por Satanás. Mateus 4, do versículo 1 ao 11, fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Essa é a primeira tentação que Jesus recebe do acusador de Satanás. Veja como ele é sutil. Como é que ele chega diante de Deus, filho? Ele fala, se és filho de Deus. Satanás sabe quem é Jesus. Filipenses 2, que a gente leu, fala, Jesus é Deus. Ele não tomou para si ser chamado de Deus, porque ele é Deus, ele não nega a sua divindade, mas ele toma para si a forma de servo, de homem, e ele se humilha, e Satanás sabe disso. E ele chega, se és tu filho de Deus. Então ele sabe quem Jesus é. Ele sabe que Jesus se esvaziou. E por isso ele chega diante de Jesus, dizendo, se você é Deus, haja como Deus. Você não precisa ficar passando fome. Você não precisa passar pelo deserto, pelo sofrimento. A tua vida devia ser a mais fácil. Tu és filho de Deus. Transforme essa pedra em pão e coma. Ele é sutil e ele chega aos nossos ouvidos muitas vezes falando a mesma coisa. Haja como Deus.
Para que esperar? Passar por tudo isso? Transforme essas pedras em pães. Por que você confia no Deus Pai, sendo que você também é Deus? Não espere, transforme, haja como Deus. E qual é, irmãos, a resposta de Jesus? Jesus, ele confia em Deus. Ele fala assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, que resposta magnífica. A gente pode colocar aqui Tramontina, corte rápido. Jesus, ele não deu espaço para Satanás. Ele não ficou pensando no que Satanás disse. Ele já estava preparado e ele diz: então, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus, ele usa a palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito Santo, a espada que nós devemos usar para nós vencermos a Satanás. Jesus, ele vence a Satanás, ele vence a tentação de Satanás, usando a palavra de Deus. Ele diz: está escrito. Deus, ele diz assim. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o meu coração está mandando, é o que Deus diz. É a espada do Espírito. Jesus, ele cita aqui então aquela passagem de Deuteronômio 8, só que do versículo 3, que conta a passagem então que os israelitas estavam no deserto. Eles recebiam o maná, mas eles estavam sendo ali, eles estavam murmurando contra Deus. E Deus, ele traz essa palavra: não só de pão viverá o homem. Confie em Deus. É Ele quem sustenta, é Ele quem guarda, é Ele quem te dá poder para lutar contra as tentações, é Ele quem guia a nossa vida para que a gente possa vencer. A oração que Jesus nos ensina fala: não nos deixe cair em tentação. É o Senhor quem nos livra, é o Senhor quem pode transformar a nossa vida. Essa foi então a primeira tentação de Jesus. A segunda tentação de Jesus começa no versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Essa é a segunda tentação que Jesus recebe de Satanás. E agora ele foi um pouco mais além. Ele usa um texto, irmãos. Você sabe qual que é esse texto que Satanás usa? Aonde está escrito? Satanás sabe. Ele leu, ele conhece e ele citou. A palavra de Deus ele cita. Qual é esse texto? Qual é essa passagem? Salmo 91. Muitas vezes, irmãos, passando em algumas casas, a gente vê a Bíblia aberta no Salmo 91 e as pessoas falam: está me protegendo. Mas será que você conhece esse versículo? Você sabe que fala a palavra de Deus? Será que você entende o que Deus está querendo falar para você? Ou você acha que só deixando aberto ali vai te transformar? Sendo que o Satanás, o acusador, ele usa para confrontar. Então, Satanás, ele é mentiroso. Satanás, ele é um baita de um mentiroso. Ele vai tentar te convencer daquilo que Deus não disse. Ele fez isso com Eva, fez com Adão. Ele está tentando fazer com Jesus. Mas comigo não. Porque eu sou melhor, eu sou santo. Irmãos, tomem cuidado, porque Satanás, ele é esperto, ele é mentiroso. E ele usa a palavra de Deus para enganar o povo de Deus, distorcendo a palavra. Você pode tudo, Deus está com você. Muitas vezes,
E isso a Aline pode falar muito claramente. Muitas vezes eu acabo negligenciando uma coisa que a gente tem, que é hospital, médico, remédio. Porque eu falo, mas é uma dorzinha só, vai passar. Eu estou fazendo isso aqui. Eu estou falando, eu posso tudo, Deus é comigo. Sendo que Deus ele dá oportunidade para nós. A medicina, o remédio, as vacinas, tudo isso é para o nosso bem. E Deus pode utilizar esses meios para nos abençoar. A resposta de Jesus qual foi? Qual é a resposta de Jesus para essa tentação? Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus novamente responde a Satanás usando a palavra de Deus. Ele olha para Satanás e diz, você é um mentiroso. Você está distorcendo a palavra de Deus. O Senhor, ele diz, não tentará a ele, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente Jesus cita a palavra de Deus que está lá em Deuteronômio 6,16 e novamente tem referência ao povo de Israel. Novamente passa por alguma coisa que lembra o que Jesus está passando agora. Lá em Deuteronômio 6,16 fala sobre a questão de eles estavam com falta de água e eles começam a murmurar novamente, sendo que Deus tem mantido eles durante 40 anos no deserto. Eles continuam murmurando contra o Senhor. Eles questionam a Deus. E a resposta de Deus é, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, novamente Jesus nos ensina que nós precisamos estar preparados com a palavra de Deus, manejando a palavra de Deus, sabendo o que a palavra de Deus diz ao nosso coração. A terceira tentação, então, de Jesus, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Que mentiroso, novamente. Satanás não tem poder para falar isso. Ele não pode dizer para a criação de Deus, eu domino ela. Ele não tem esse poder. E Jesus sabia, Satanás é mentiroso, ele é enganador. Quem é, irmãos, o dono de todas as coisas? Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono de todas as coisas. Satanás, ele é mentiroso e enganador. Ele fala para Jesus, tudo isso te darei. Só se prostre diante de mim. Irmãos, quantas vezes a gente faz isso diante das coisas? Quantas idolatrias existem no nosso coração? A gente se prostra diante de várias imagens do nosso coração. A família, o trabalho, o dinheiro, são deuses para nós. Muitas vezes a gente fala, se eu não tiver isso, eu não consigo viver. A saúde, muitas vezes, se eu tiver saúde, tudo eu posso. O resto a gente corre atrás. Quem é o teu Deus? Quem é o dono de todas as coisas? Quem é o Deus da tua vida? Ele diz que vai nos guardar. Ele sustenta as andorinhas. Ele cuida das plantas, das árvores. Mas muito mais, Ele vai cuidar de você. Mas é necessário que você confie nele. É necessário que você deposite a tua vida nas mãos do Senhor. Satanás, então, ele olha para Jesus e tenta a Jesus para que ele abandone todo o sofrimento que precisa passar. Mas tudo pertence a Jesus. Ele precisava vencer e ele vence. Não tem caminho fácil.
A forma de Jesus, como está lá em Hebreus, dele dominar e ser rei sobre todas as coisas, onde Deus coloca sobre as mãos de Jesus. A única forma dele ser rei sobre nós é se Jesus passar pela tentação, passar pelo deserto e ser obediente a Deus. Se ele passa pela cruz, morre, seu sangue é derramado e ele vence a morte e Satanás, então ele reina sobre todos. Satanás está tentando Jesus, assim como ele tenta nós muitas vezes. Existe um caminho mais fácil. Mas a verdade é que o caminho mais fácil, ele é largo e nos leva para o inferno. Essa, irmãos, foi a terceira tentação, então, de Jesus. E qual que é a resposta de Jesus para essa tentação? Versículo 9. Não, versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Essa é a resposta de Jesus para a terceira tentação. Cita novamente Deuteronômio 6,13. É o Senhor o único Deus. Somente Ele é soberano, somente Ele é o dono, a ninguém pertence o mundo a não ser a Deus, então eu não vou me prostrar diante ao mundo, não vou me prostrar diante o meu coração, eu vou me prostrar somente diante de Deus, o Pai, aquele que me ama, aquele que passa por todo esse sofrimento para que eu olhe hoje e fale, isso foi por mim. Essa tentação, toda a história de Jesus, desde o início ao fim, desde o nascimento até a morte de cruz, e Ele vencendo a morte de cruz, tudo isso foi por mim, foi por você, por cada um de nós. E essa passagem, irmãos, ela mostra para nós que o Senhor é o único digno de ser adorado. E quando a gente resiste a Satanás, a palavra de Deus então diz no versículo 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus, ele vence Satanás. E Satanás foge da presença de Jesus. Como a gente falou, essa não foi a última vez que Jesus foi tentado por Satanás, mas aqui no deserto, 40 dias sem comer, sem beber, fragilizado, ele vence Satanás para nos mostrar como será a nossa vida aqui nesse mundo. Mas para aquele que vence, eis que vieram anjos e o serviram. Essa é a promessa que também Deus dá a nós. Qual é, irmãos, então o ensino de toda essa passagem? Qual é, irmãos, o ensino que Deus quer passar a nós através da tentação de Jesus? Primeiramente, guarde a palavra, estude a palavra, medite na palavra, leia a palavra, se alimente da palavra de Deus. Jesus, ele venceu Satanás usando a espada do Espírito. E essa é a forma que ele nos dá. Use a palavra, leia a palavra, examine a palavra, se alimente da palavra. Assim então nós venceremos a Satanás. Segundo, esteja preparado. Esteja preparado a todo momento, porque Satanás, ele é o nosso acusador. Ele espera as brechas, os momentos mais frágeis para nos tentar. Esteja preparado. Hebreus 12:4 fala assim: ainda não tendes resistido até o sangue. Muitas vezes a gente abandona a fé já na primeiro sentimento de dor que a gente sente. E Hebreus fala: ainda vocês não resistiram até o sangue. Estejam preparados. A batalha, ela é verdadeira. Essa é a batalha espiritual que nós passamos todos os dias. Satanás está pronto ao nosso derredor, esperando uma brecha nossa. Então a gente precisa estar preparado.
Jesus ele foi tentado, mas ele estava preparado com a palavra de Deus. Terceiro, Jesus está pronto a te socorrer. Você não é forte, você é limitado. Eu lembro o pastor lá de Pato Branco, da Betel, o pastor Alfredo, na reunião ele comentou sobre nós sermos vasos frágeis. Nós somos como vasos frágeis de barro, trincados. Mas quem habita dentro desse vaso é o Espírito Santo de poder. Jesus ele está pronto a te socorrer. Ele venceu a morte. Ele venceu a tentação. Ele venceu a Satanás. E ele está preparado. E ele está pronto. Ele está com os braços estendidos para aquele que clama por socorro. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, para nós encerrarmos. Se algum irmão puder ler para nós. Isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Jesus, ele está pronto para nos socorrer, porque ele foi tentado da mesma maneira que nós somos tentados. No momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de tentação, na provação, no deserto, lembre que Jesus passou pelo mesmo caminho que você está passando. E ele venceu tudo isso para que a gente possa olhar para ele e dizer: Senhor, me socorra. Ele não está aquém dos nossos sofrimentos. Ele sabe, ele já padeceu. E ele sabe o que é padecer. Para que nós possamos olhar para ele e ver um exemplo e pedir socorro. Então ele vence a morte, ele vence Satanás. E isso tudo foi por nós, por mim e por você. Então, irmãos, a tentação de Jesus, às vezes a gente passa rápido, despercebido. É uma passagem que todo mundo já ouviu alguma pregação sobre, mas ela fala ao nosso coração quanto o tamanho e o poder de Jesus e o que ele pode fazer na nossa vida, para nós também não negligenciarmos a palavra de Deus que nós temos à nossa disposição todos os dias. Que a gente possa, então, através dessa palavra, ter mais afinco, mais vontade, mais desejo de ler e conhecer, examinar a palavra de Deus, orar a Jesus para que ele possa nos socorrer e que o nosso coração seja transformado pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por essa palavra. Louvamos ao Senhor, porque cada detalhe da Tua palavra tem um motivo, um propósito. E nós entendemos um pouco agora do propósito de Jesus ter passado pela tentação. É difícil, ó Deus, a gente passar pela dificuldade, pelo deserto. Às vezes a gente não olha para cima, a gente não olha para o socorro que o Senhor tem disposto a nós. Senhor, seja misericordioso conosco, Pai. Abre os nossos olhos, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que a gente esteja sensível à Tua palavra. Que nós possamos meditar na Tua palavra dia e noite, ó Pai. Que a gente não se iluda que um devocional é o suficiente, mas que a gente entenda que a nossa vida diante do Senhor deve ser uma devoção total ao Senhor, ó Pai. Assim como Jesus esteve lá no deserto 40 dias e 40 noites, com certeza, Pai, Ele esteve em oração, com certeza Ele esteve em consagração ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a andar em oração, em consagração, em meditação na Tua palavra, ó Deus. Que nos dias ruins, nos dias maus, o Senhor esteja ao nosso lado e a gente esteja com o coração sensível ao Teu toque.
a tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.